E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de Cavani. Vamos falar de Cavani, que é o assunto entre a torcida do São Paulo nos últimos dias aí. Você que... Engraçado, né? Só um lembrete aqui. Engraçado como mudou o foco, né? Pode ver, no meu último vídeo a gente estava falando sobre o não acerto dos salários dos jogadores, aquela briga dos 50 mil reais em CLT, que alguns jogadores não assinaram, a torcida inconformada, dizendo que isso era falta de amor ao clube, era falta de amor à camisa, a gente discutiu muito isso, e aí de menos de uma semana, né, mudou totalmente o foco, agora o assunto é a contratação do Cavani. Do Cavani que, se você estava aí entretido na sua quarentena e não ficou sabendo... como eu fiquei não estou trabalhando, mas fiquei na Netflix, que você demora mais tempo para escolher um filme, no meu caso, mais tempo para escolher um filme do que para assistir o filme, você não ficou sabendo, mas o que aconteceu foi o seguinte: o Lugano deu uma entrevista para uma rádio da Argentina e ele foi perguntado, o diretor de Relações Internacionais do São Paulo, foi perguntado o que ele achava pelos argentinos, o que ele achava da possível contratação do Cavani para o Boca Juniors. Não teve nada a ver com o São Paulo a pergunta. E o Lugano falou que se fosse para jogar na América do Sul, o Cavani vinha para o São Paulo e não para o Boca. Falou isso dando risada, no ambiente descontraído, acho que foi a última pergunta da entrevista, da live que ele fez para essa rádio argentina, e bastou isso para a torcida do São Paulo já ficar enlouquecida nas redes sociais aí, comentando e falando sobre o Cavani, essa possível contratação do Cavani. O Cavani, uruguaio, que jogou com o Lugano 2 Copas do Mundo, 2010 e 2014, O Lugano tem muita amizade com o Cavani, com a família do Cavani, com o irmão do Cavani, que é empresário dele. O Cavani chama o Lugano de capitão, então, que o Lugano sempre foi capitão da seleção uruguaia quando o Cavani jogou. Então eles têm uma relação muito próxima. O Cavani já teria dito que sonha disputar uma Libertadores, já teria falado com o Lugano, e o Lugano sempre defendendo o lado do São Paulo, que ele é funcionário do São Paulo, falando do São Paulo para o Cavani, para jogar no São Paulo e tal. Se o Cavani viesse, ou sei lá, seria o 18º jogador uruguaio a vestir a camisa do São Paulo. O São Paulo teve grandes jogadores uruguaios, tem uma identificação grande com o Uruguai, porque além do Lugano jogou Furlan, jogou Pedro Rocha, jogou Álvaro Pereira, jogou o próprio Aguirre e tantos outros nomes que eu vou esquecer, Dario Pereira, tantos outros nomes, pelo menos 17 jogadores uruguaios que vieram pro São Paulo vestir a camisa do São Paulo. Tanto que a terceira camisa do São Paulo é azul, em homenagem à seleção do Uruguai. Então existe sim essa relação do São Paulo com o Uruguai. Bom, o que eu fui apurar, o que eu vi de informação, eu conversei com alguns amigos aí, jornalistas que cobrem o São Paulo, acompanhei bastante, tem umas informações, eu vou dar as informações que eu tenho para você tirar suas conclusões, e depois vou dar a minha opinião, porque eu não sou mureteiro, vou dar a minha opinião, mesmo correndo o risco de quebrar a cara, que eu não tenho problema nenhum, já quebrei tantas vezes, mais uma, menos uma, não faz a menor diferença. O seguinte, primeiro de tudo, o Cavani teria sido procurado também, é o seguinte, o contrato do Cavani acaba agora no meio do ano, ele fica livre para assinar com qualquer clube, então não vai custar nada, não custaria nada, não vai custar nada a partir de junho. O Cavani tem mercado na Europa, tem mercado na Ásia, tem mercado nos Estados Unidos. 3 times do Brasil teriam sondado a possibilidade do Cavani, você contratar o Cavani, o Flamengo, o Inter e o Palmeiras. As informações que surgiram é que os 3 se assustaram com o preço. Sabe por quê? Não é pelo preço, sabe por quê? O que acontece é o seguinte: o Cavani ganha em torno de 1.200.000, 300.000, 400.000 euros por mês. Ele só perde em salário para o Neymar e para o Mbappé no Paris Saint-Germain. Isso, mas eu sou péssimo de conta, vocês já perceberam, isso dá mais ou menos 7 milhões de reais por mês. 7 milhões de reais por mês de salário o Cavani ganha. Só para você ter uma ideia, a folha de pagamento toda do São Paulo, com Daniel Alves, com Hernanes, com Pato, dá 12 milhões. Então faz a conta aí. O Cavani sozinho ganha mais da metade da folha de pagamento inteira do São Paulo. Esses são os números que a gente precisa, a gente não pode perder esses números, tem que ter esses números em mente.
O Cavani está vivendo hoje, mesmo não atuando muito nessa temporada de 2019-2020, pelo calendário europeu, não está atuando muito, mas ele está numa das melhores fases da carreira, talvez no auge da fase técnica dele, está com 33 anos. Para você ter uma ideia, na temporada 2017-2018, o Cavani fez 40 gols em 48 jogos. Na temporada 2018-2019, 23 gols em 33 jogos, com 33 anos de idade. Nessa temporada, ele não marcou, nessa temporada de 2019-2020, se não me engano, são 7 gols em 20 partidas, se não me engano, porque ele não está jogando muito. Isso, o cara faz tanto gol assim no time que disputa o Campeonato Francês, disputa a Liga dos Campeões, então o cara é artilheiro, está vivendo uma fase espetacular. O que a torcida do São Paulo está falando, que está muito empolgada, porque em algumas situações o Lugano falou isso. Depois, o Fernando Diniz, o que mais me surpreendeu, numa entrevista ao programa Mesa Redonda, disse que a contratação do Cavani não é uma utopia, porque o São Paulo trouxe Daniel Alves, trouxe Pato, o Corinthians trouxe o Ronaldo, então é possível sim você trazer um grande nome de fora do Brasil para o futebol brasileiro. O Petros fez a brincadeira, vocês também devem ter visto, com o Maicon ali, o que você está fazendo, Pés? Ah, tô Cavani, fez uma brincadeira. Teve também o lance do Twitter do Rojas, que postou uma foto do Cavani no perfil dele. Depois o São Paulo disse que aquele não era o perfil oficial. Eu acho que era o perfil oficial. Muita gente falou que ele já até fez live naquele perfil. Alguns próprios jogadores do São Paulo seguem. Então o Rojas fez essa brincadeira. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Existe toda essa especulação, mas o que eu apurei foi o seguinte. Não existe nada de concreto entre São Paulo e Cavani. Não existe nenhuma proposta do São Paulo para o Cavani. Não existe nenhum plano agora, hoje, não existe, hoje é dia 13 ou 12? 13 de abril. Não existe nada concreto, nenhuma proposta, nada do São Paulo em relação ao Cavani. Só essa proximidade que o Lugano tem com o empresário dele e com o próprio jogador. O Leco deu uma entrevista ao blog do PVC, do Paulo Vinícius Coelho, dizendo que não existe nada, que o São Paulo não tem interesse na contratação do Cavani. A preocupação, na verdade não é que não tem interesse, a preocupação do São Paulo é outra agora. A preocupação do São Paulo é sanar as dívidas, sanar os problemas financeiros, que vem feio, a crise do São Paulo financeira já é feia, você sabe. E agora com essa paralisação vai ser muito maior. Então, segundo o Leco, Leleco, sem caneco, não existe nada entre o São Paulo e o Cavani. Não, o São Paulo, ninguém fala disso nos corredores do Morumbi, ninguém fala nada disso, apesar do Petros ter falado, do Lugano ter falado, apesar de tudo aquilo que a gente sabe que quando surge uma grande contratação aí, acontece, principalmente com o Petros, que muita gente confia mais no Petros do que no jornalismo esportivo, e no Petros e na Sônia Abrão. E aí o que acontece? A minha opinião é a seguinte, muita gente falou assim pra mim, Marolo, mas o Daniel Alves veio também, era uma contratação cara, o salário caro, o mesmo esquema, ficou sem contrato, o Daniel Alves que aliás jogou com o Cavani no Paris Saint-Germain, só que só para lembrar, a história do Daniel Alves é um pouco diferente, muito diferente pelo seguinte, o Daniel Alves se diz torcedor do São Paulo desde criança, e ele queria, também despertava interesse de times da Europa, muitos times da Europa queriam a contratação do Daniel Alves. Só que tudo que foi oferecido para ele era um tempo de contrato curto, vocês lembram disso? Era um tempo de contrato curto e o Daniel não aceitou. O São Paulo fez uma proposta de contrato maior que possibilitaria o Daniel Alves ficar perto do Tite, técnico da seleção, e disputar a Copa de 2022 no Catar. Por isso que esse foi um dos motivos que o Daniel Alves aceitou jogar no São Paulo. Com o Cavani é diferente. O Cavani tem mercado na Europa, na China, nos Estados Unidos. O Cavani tem mais um tempo de carreira, então pode negociar o contrato que ele quiser. E eu acho o seguinte, dando a minha opinião, eu acho o seguinte, eu acho que ele não vem, porque pode vir, claro que pode vir. Só que eu acho que se o Cavani é contratado, seria um gesto de irresponsabilidade por parte da diretoria. Porque o São Paulo tem problemas sérios de finança, o São Paulo está com salários, atrasou direito de imagem para os jogadores que têm salário altíssimo, como o próprio Daniel Alves, o Pato, o Hernanes. Trazer um cara que não vai aceitar ganhar 500 mil reais por mês, não vai aceitar ganhar 1 milhão por mês, um cara que ganha 7 não vai aceitar ganhar 2.
ele vai vir, se por acaso se concretizar essa contratação, a engenharia financeira para trazer o Cavani seria digna do Nobel de Matemática. Porque o São Paulo já vive uma situação difícil e deve viver, assim como todo mundo, o mundo inteiro, uma situação complicadíssima financeira depois que esse problema da pandemia acabar. Então, eu fico pensando o seguinte, quero muito saber a sua opinião. Você acha que vale a pena o São Paulo, no último ano do Leco sem caneco, gastar os tubos, uma loucura, para trazer um jogador como o Cavani e pagar esse boleto daqui a um tempo, não o Leco, porque ele vai sair, mas o futuro presidente, porque esse boleto vai chegar, essa conta chega. Não é que, paga aí, não é, essa conta chega. O que você prefere? Contratar o Cavani agora e ganhar o que for possível aí nesse ano? Ou, a partir do ano que vem, já desse ano, se o Leco for um pouco, tiver um pouco de capacidade, estabilizar as finanças do São Paulo, conseguir equilibrar essas finanças, disputar com dignidade, talvez ganhar o Campeonato Paulista se continuar ou não, ou a Copa do Brasil, brasileiros, sei lá, e aí vai se preparando financeiramente para daqui a um tempo voltar a ser forte, para poder contratar jogador, com equilíbrio, com inteligência, não jogar tanto dinheiro fora como se jogou no São Paulo, que a gente está cansado de discutir aqui o quanto o São Paulo jogou dinheiro fora. Quero saber muito a sua opinião. Eu quero ser campeão, eu acho que dá para ser campeão sem contratar grandes estrelas, com o que a gente tem lá dá para ser campeão, se continuar o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, eu acho que dá. Não há necessidade de se fazer loucuras para contratar o Cavani. É lógico que eu, como torcedor, lógico que eu já estou sonhando com o Cavani jogando com o Daniel Alves, é claro que já. Eu sei que eu fico contente que o Carneiro voltou. Não, o Carneiro voltou, tá tudo certo, já não precisa do Cavani. Claro que tem o Trellis. Não, claro que não. Claro que a gente queria ver o Cavani aqui, mas só que eu acho que é um preço muito caro para trazer um jogador como ele, que não vai aceitar ganhar pouco, porque tem um enorme mercado na Europa, não é um jogador em fim de carreira ainda, já está mais para o final de carreira, mas não é um jogador em fim de carreira, acho que tem mais uns anos para queimar, não vai aceitar ganhar menos, só porque tem uma relação com o Lugano. Então, eu acho essa a minha opinião, quero muito saber a sua. Aí muita gente vai falar assim, mas você falou a mesma coisa do Daniel Alves. Eu falei a mesma coisa do Daniel Alves. Quando eu falei do Hernanes, que o Hernanes não vinha na Copa do Mundo, ninguém veio aqui falar, você acertou. Mas como eu falei do Daniel Alves, é claro que vai vir o lacrador. Mas você falou do Daniel Alves. Falei. Estou falando de novo do Cavani. Eu acho que não vem. Espero estar errado, porque eu queria muito ver o Cavani no São Paulo, desde que essa contratação não seja uma loucura, uma irresponsabilidade por parte do senhor Leco sem caneco, e sua turma, Raí, o próprio Lugano, Alexandre Pássaro. Então vamos aguardar. Eu quero saber muito a sua opinião, deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha, se vale a pena, se não vale, se você acredita, se você não acredita, quero muito saber a sua opinião. Vamos divulgar agora o nome do ganhador do sorteio dos 2015 mil inscritos, na verdade é uma ganhadora, o nome dela é Adriele Souza, sempre comenta com respeito à educação. Adriele, deixa um comentário no seu próprio comentário, que eu acho, a gente entra em contato, você me manda seu e-mail, o Kleber da K-Estilos vai mandar um moletom e uma camiseta feminina para você, parabéns! Quando a gente chegar a 220 mil inscritos, mais sorteio, um moletom, agora tá esfriando, e uma camiseta, tá certo? Vamos ao Momento Maguila nessa terça-feira. Um abraço pro Leonardo Quirino de Bertioga, litoral de São Paulo. Alana Padilha do grupo Foz Tricolor de Foz do Iguaçu. Milton Barbosa do Rio Grande do Sul. Não, de Rio do Sul, em Santa Catarina. Davi dos Santos, de Feira de Santana da Bahia. E pro Leonardo e pro Ronaldo Petrucci, não sei se é assim que fala, de Catanduva, no interior de São Paulo. Eu talvez volte na quinta, se tiver notícia, se tiver alguma novidade aí da história do Cavani. Se não vou ficar aqui enchendo linguiça, volta na terça-feira que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Deixa a sua opinião, vamos aguardar, vamos esperar. E por falar nisso, quando que a gente volta em a vida normal, hein? Meu Deus do céu, mas vai passar, vai passar. Fique com Deus, forte abraço, tchau.